Poderia dar alguns nomes para a pregação de hoje. O problema dos diagnósticos psiquiátricos ou da psicologia, que não tem critério. O tendão de Aquiles da psicologia. Alguns desses títulos aí. Vamos ler João 14,6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quem é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Para você dizer, eu sei que o tema é simples, é bobinho, futebol, talvez você nem goste, mas eu peguei de propósito esse exemplo. Para você dizer que alguém é melhor, você precisa de um padrão. Com base em qual padrão você diz, o fulano é melhor? Há dois jogadores muito famosos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Fenômeno. Esses dias eu vi um post de um afirmando algo sobre o outro. Perguntaram para ambos quem era melhor. O Ronaldinho, o Gaúcho, disse assim: o Ronaldo Fenômeno foi melhor do que eu, porque ele jogava com uma perna. Com isso havia uma menção ali ao fato de que o Ronaldo Fenômeno teve várias lesões e mesmo assim jogou muito bem. Então, de acordo com o Ronaldinho Gaúcho, o critério dele para eleger quem foi melhor é: apesar das circunstâncias difíceis, ele conseguiu fazer bastante coisa. Esse é o critério que ele usou. Perguntaram para o Ronaldo Fenômeno e a resposta foi: o melhor de nós foi o Ronaldinho Gaúcho, porque ele dava show. Ok. Qual critério está correto? Quem julga? Quem analisa esses critérios? Se não existe um Deus do futebol, quem pode dizer qual critério é correto? Quem vai dar o parâmetro? O Ronaldinho ou o Ronaldo? Se Deus não existe, quem dá o parâmetro para medirmos e compararmos quem é melhor? Esse aqui atingiu um nível alto. Tá, então eu preciso de um padrão de nível aqui, mas quais são os critérios para determinar? Aí pode ser o meu critério. Eu gosto mais do fulano, porque ele faz isso, isso e isso. Quem estabelece os critérios? Quem estabelece? Ora, falamos sobre essas coisas na roda do bar, sobre futebol. E inúmeras vezes usamos critérios arbitrários. Mas, e se trazer definições implicasse em prisão, vida ou morte de alguém? Porque é isso que acontece com a psicologia e com a psiquiatria. Ela determina a prisão de pessoas. Ela determina a vida e a morte de pessoas. E aí a gente precisa de critérios objetivos. Inúmeras e inúmeras vezes você está julgando as coisas e você tem alguns critérios. Você nem nota, mas você tem. Você tem critérios. A questão é de onde eles vêm. De onde os critérios vêm? Lembra daquela famosa ilustração? O padre tinha lá o relógio na igreja e o dono de uma relojoaria também tinha lá um relógio. E o padre olhou e viu que o relógio da relojoaria, gigante, estava parado. E rapidamente o padre foi até o relojoeiro e disse: o que aconteceu? Tivemos um problema. Puxa, mas o meu padrão é o seu relógio. Eu meço as minhas horas aqui através do seu relógio. E aí o relojoeiro falou: então temos um problema, porque a minha régua é você, é o seu relógio. Se Deus não existe, quem é o padrão? Quem é o padrão? O ateísmo leva ao relativismo. O relativismo é a ideia de que não existe verdade absoluta. Não existe certo ou errado. Richard Dawkins, o ateu, disse: no final não há nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Deus não existe, então não há propósito, não há bem, não há mal, não há certo ou errado. Nietzsche reconheceu que a morte de Deus, ou seja, o ateísmo, leva ao niilismo. O niilismo é a ausência de valores morais e de sentido para a existência. Sartre disse: não existe Deus. Portanto, não existem valores morais absolutos. Por exemplo, falar é errado que um homem saia com uma criança. Isso não existe. Isso é arbitrário, os homens que decidem. Dostoiévski, o cristão, afirmou: se Deus não existe, tudo é permitido. O exemplo que eu citei para vocês aqui em off. O homossexualismo. Se Deus não existe, com base em quê eu posso dizer para um gay: ei, o que você está fazendo é errado? Ele vai me responder: mas quem é você? A vida é minha. Se Deus não existe, Protágoras está correto. O homem é a medida de todas as coisas.
O que ele quis dizer com isso? O homem é a medida de todas as coisas. A verdade é relativa. A verdade é relativa e dependeria da percepção de cada um. Certo ou errado? Bobeira. Tudo dependeria de você mesmo. Você é o fim. Você é a medida de todas as coisas. Se não há verdade absoluta, tudo é relativo, nós não temos padrões absolutos. Do tipo, isso aqui é o certo. Isso aqui é verdade. Não temos padrões assim. Não temos. E aí é o grande problema da psiquiatria e da psicologia. Porque ela é ateísta. A psicologia e a psiquiatria são ateístas. Eles não creem que existe um padrão de normalidade em se tratando do comportamento. Eles nem creem que exista verdade absoluta. Portanto, se eles não creem que existe certo ou errado, como eles podem dizer que o seu comportamento errado está anormal? Porque a loucura, a psicologia e a psiquiatria tratam disso, daquilo que é anormal. Mas para você dizer que algo é anormal, você precisa de um padrão de normalidade. Mas se eles não creem que existe certo ou errado, como eles podem afirmar tal comportamento é errado? É anormal. Se eles não creem que exista verdade absoluta, como eles podem dizer que você está louco, que você está acreditando em uma mentira? Se eles dizem que não existe verdade absoluta. É sobre isso que eu quero falar hoje e mostrar por que a psiquiatria e a psicologia são uma fraude completa. As terapias humanas acabam classificando doença, isso aqui é doença, isso aqui é normal, isso aqui... Eles acabam se utilizando de critérios arbitrários, bizarros, fraudulentos. Arbitrários, bizarros e fraudulentos. E tudo por quê? Porque ela é ateísta. Porque a psicologia é ateísta. Eu quero mostrar para vocês que nós temos uma verdade absoluta. Que nós temos um padrão absoluto. Que nós temos um padrão absoluto que determina esse comportamento é anormal. Está aqui, ó. Deus. Agora, se Deus não existe, a própria existência da psicologia é questionada, afinal, sobre qual parâmetro, qual padrão ela vai dizer que alguém está quebrando o padrão. E é sobre isso que eu quero falar. Como a psicologia, ela assume que ela não tem padrões. Eu vou fazer várias citações aqui para você. A psicologia e a psiquiatria, eles assumem que não tem padrões. No entanto, estão o tempo todo padronizando tudo. Primeiro, eles assumem, não há padrões físicos. Uma doença, o que é uma doença? Uma doença é uma anormalidade física. Há um marcador biológico que independe da sua percepção de se você é ateu ou não. Anemia. Se houver ali alguns elementos que estão abaixo do nível do padrão, há um padrão, você está com anemia. Não interessa a minha filosofia de vida, basta saber somar. Basta saber contar. Porque há um padrão, que é a própria natureza. Assim como o exemplo que eu sempre dou do pulmão. Porque eu sei que este pulmão aqui, simbólico, ele está enfermo. Porque eu tenho um parâmetro, eu tenho um padrão aqui. Um pulmão saudável, ele é sempre do mesmo jeito. Eu tenho uma referência. Para dizer, este está enfermo, eu preciso de um padrão. Para dizer, este está anormal, eu preciso de um padrão que declara, isso aqui é o normal. Isso aqui é o normal. Agora, em se tratando daquilo que não é doença, do comportamento humano, cadê o padrão? O DSM, que é a Bíblia da psiquiatria, que é o livro, que classifica o que é doença e o que não é, o que é normal e o que é anormal. Sabe o que é o interessante? Eles mesmos assumem a ausência de marcadores biológicos, ou seja, eles sabem que eles não podem provar que exista de fato uma anormalidade física em tudo aquilo que eles chamam de doença. Quer ver? Vamos ler o DSM-5, página 144. Na ausência de marcadores biológicos, ou seja, você vai lá e faz um exame de sangue, tem lá um marcador. Olha, se os eritrócitos, a hemoglobina e o hematócritos, se eles estiverem baixos, esse é um marcador biológico, tem um padrão. Está baixo, você está com anemia. Mas veja o que o DSM diz. Na ausência de marcadores biológicos claros ou medidas clinicamente úteis da gravidade para muitos transtornos mentais, não foi possível separar completamente as expressões normais e patológicas dos sintomas.
É o DSM dizendo. Vou explicar. Quando a gente não acha uma anormalidade física, a gente não conseguiu separar o que é doença do que não é. O que é algo normal para patologia. Eles estão dizendo isso. E a grande questão é o seguinte: de tudo aquilo que eles chamam de doença lá no DSM, em nada, eles têm algum marcador biológico, ou seja, alguma anormalidade física. Sabemos que biomarcadores ou genes específicos para condições psicológicas não existem. O professor Jonathan Leo, professor de neuroanatomia, disse isso. Não existem. E o próprio DSM diz, quando não existe um marcador biológico, não existe uma anormalidade física, a gente não pôde separar claramente, isso aqui é doença, isso aqui não é. Isso aqui é normal, isso aqui não é normal. É o DSM dizendo isso. Por exemplo, não há uma anormalidade física em você. Então, como que eles conseguem separar o que é tristeza normal de tristeza doença? E eles estão dizendo, não sabemos. Sabe o que é mais engraçado? Eles assumem que não sabem, não temos um padrão. E mesmo assim, eles estão dando padrões. É genial. É genial. É genial. Veja aqui outro exemplo. Não há marcador biológico que seja diagnóstico de TDAH. O que é TDAH? Eles dizem que é criança que não tem foco, hiperativa. Hiperativa, ou seja, ela é muito ativa. Mas eles estão dizendo aqui, ó, nós não temos um marcador biológico, não tem como fazer um exame, não tem uma normalidade física. Ok, a criança é hiperativa, então se ela é hiperativa, tem que existir um padrão de atividade normal, correto? Não tem. Não tem. Mas mesmo assim eles dizem, não temos um padrão, mesmo assim essa criança está fora do padrão. Que loucura! De fato, aí para mim há uma loucura. A psicologia é louca. E ela se julga capaz de tratar os loucos, mas ela é louca. Completamente irracional. Completamente. Pense assim, como o próprio DSM diz, não há normalidade física nas crianças diagnosticadas com TDAH. Qual o critério, então, para medir a normalidade do foco, do interesse? Qual é o critério? Afinal de contas, por que você fica por horas olhando algo e outra pessoa não? Tem a ver com o seu desejo, com o seu interesse. Qual método científico é capaz de examinar o desejo de alguém? Qual laboratório? Qual tubo de ensaio? Você consegue colocar o desejo de alguém, o interesse de alguém. Por que alguém tem interesse por algo e não por outra coisa? Impossível. Se, como eles mesmos dizem, não há um marcador biológico, não há uma anormalidade física nas crianças diagnosticadas com TDAH, ou seja, elas estão saudáveis. Como eles diferenciam desatenção normal para desatenção TDAH? Como eles fazem? É totalmente arbitrário. Veja um exemplo. Ó. Isso aqui é o DSM-5, página 235. Eu estou pegando o documento mais importante e oficial da psiquiatria e da psicologia, tá bom? Os sinais do TDAH podem ser mínimos ou ausentes quando o indivíduo que recebe recompensas frequentes por comportamento apropriado está sob supervisão rigorosa. Entendeu? Olha o que ele está dizendo. Tem uma criança diagnosticada como doente, TDAH. Mas se essa criança estiver recebendo recompensa e estiver sendo supervisionada, os sintomas de TDAH são mínimos. Peraí. Então qual que é a cura para a doença TDAH? Recompensar a criança e supervisioná-la? Isso é coisa de médico? Eu achei que médico lidava com células, não com conselhos. Conselhos de comportamento? Isso não é coisa da igreja, do pastor, do filósofo? Se não tem doença, se precisa apenas de um pai para supervisionar o menino, aí ele vai ter mais foco. Isso aqui é doença? A gente está tratando de doença aqui? A ideia é tratar como se fosse doença, sabe por quê? Porque aí tem um tal de médico chamado psicólogo que vai te ajudar. Allen Francis, diretor do DSM-4, um papa da psiquiatria, disse o seguinte: víamos o DSM-4 como um guia e não como uma bíblia, uma coletânea de construtos. Sabe o que é construtos? É simplesmente uma espécie de ideologia. Um construto é simplesmente uma explicação sobre um comportamento. É isso que é construto.
Então ele está dizendo, uma coletânea de construtos diagnósticos temporariamente úteis em vez de um catálogo de doenças reais. É o homem que dirigiu o DSM-4 dizendo, tudo que a gente escreveu ali não são doenças reais. Não é a teoria da conspiração. É o homem que dirigiu o DSM-4. Tudo que a gente estava fazendo ali não tinha a ver com doenças reais. E Thomas Szasz, o grande psiquiatra Thomas Szasz, concorda com ele. Disse que a psicologia, a psiquiatria, eles criaram um paralelo forçado com a doença. Doenças físicas. Começaram a chamar comportamentos humanos de doença, sem nenhuma prova disso. Diz o psiquiatra Thomas Szasz no seu livro O Mito da Doença Mental. Essa é a tese dele. É mito. Onde não há anormalidade física, e esse povo está dizendo que há ali uma doença. É mito. E é isso que ele defende em todo o seu livro. Segundo, não há padrão de normalidade. Primeiro, eles não têm padrão, não têm anormalidade física. Não tem. Não há padrões físicos para dizer, olha, aquela pessoa ali tem depressão, porque tem essa anormalidade física aqui. Não existe isso. Quando você ouve é porque estão mentindo. E os próprios psiquiatras sérios sabem que isso é mentira. O próprio DSM não vai falar da depressão dizendo que a causa é uma anormalidade física, porque sabem que é mentira isso. Apesar de você ver isso na internet em todos os lugares. Mas segundo, não há padrão de normalidade. As dicotômicas palavras normal e anormal inspiram um senso de reconhecimento familiar e uma falsa intimidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Uma falsa intimidade. Todo tempo a gente está falando, isso aqui é normal, isso aqui é normal. E a gente acha que é simples isso. Mas a gente nem analisa que a gente está baseando isso a partir de um padrão de normalidade, que nós mesmos muitas vezes criamos. Totalmente arbitrário. Como eu falei aqui do futebol, aquele cara é melhor. Por quê? Eu, por exemplo, eu gosto do Neymar e eu sei de um dos motivos. Totalmente arbitrário. Porque eu sou brasileiro. Simples assim. Simples assim. Eu sei que alguns outros o detestam. Por quê? Porque são brasileiros também. Como assim? É porque a gente tende a ter inveja daquele que é mais próximo de nós. E eu não estou falando dele como pessoa, estou falando como jogador. Mas isso atrapalha a percepção do cara em relação ao futebol do fulano. Ora, isso acontece com você. O seu filho, se é o seu filho fazendo algo, você tende a achar, puxa, acho que não foi tão grave. Se foi o filho da vizinha, terrível. A sua percepção, o seu padrão de normalidade é afetado por quem você é. Então ele está dizendo, está vendo, você acha que isso é normal e que você tem tanta familiaridade com a definição de normal e anormal, mas é uma falsa intimidade. Ele continua, intuímos de modo instintivo o que significam de maneira geral o normal e anormal, mas achamos inerentemente difícil determiná-los em termos mais específicos. Não há definição universal e transcendente que funcione de modo operacional para resolver problemas de categorização. Ele está confessando, a gente não tem um parâmetro absoluto, universal para dizer, isso aqui é doença, isso aqui não é. Isso aqui é um comportamento errado, isso aqui é um comportamento correto. Nós não temos um padrão assim. Ele está confessando. Mas se eles não têm esse padrão, por que estão o tempo todo dizendo isso aqui é normal? Expliquem-me. Ele continua. Temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. Ele está dizendo que ele não tem. Eu tenho, porque eu tenho a minha Bíblia. Mas eles não têm. Então eles estão dizendo, nós não temos um padrão. Se vocês não têm um padrão, como vocês estão o tempo todo dizendo que as pessoas estão fora do padrão? Analisei dezenas de definições de transtorno mental. E eu mesmo escrevi uma no DSM-4. E não achei nenhuma minimamente útil. Não é a teoria da conspiração, é o Allen Francis, um papa da psiquiatria, que escreveu isso no seu livro Voltando ao Normal, página 30. E aí, ele fala algo interessante nessa página. Olha, eu não achei uma definição que seja útil. Aí ele diz assim, ó. Uma menina sair com um adulto, é crime ou é doença? Ele pergunta, quem define? Quem define? Se Deus não existe, quem define? Uma menina sair com um menino. A nossa cultura define que é errado. Por quê? Por conta da influência da fé cristã. Mas imagine que por um instante não exista mais Cristo, não exista nada aqui nessa cultura. Quem define? Pode um homem sair com uma menina ou não? Quem define? Quem estabelece? Sem definição, como decidir o que é transtorno? Allen Francis pergunta isso.
Sem um padrão, como a gente pode determinar que coisas são anormais? Como a gente pode fazer isso? Sabe o que ele, o psiquiatra Allen Francis, o papa da psiquiatria, diz? Às vezes, eu costumo dizer assim, ele disse: é doença aquilo que os clínicos tratam, os pesquisadores pesquisam, os educadores ensinam e as companhias de seguro pagam. É aquilo que a gente concorda, a gente começa a tratar. Vamos tratar agora a depressão? Então vamos tratar. Vamos tratar a depressão, vamos estudar a depressão, vamos difundir que depressão é doença e aí vai ser doença a partir de agora. É o que ele está dizendo. Não há padrão. O papa da psiquiatria, não sou eu. Não é um crítico da psiquiatria, é alguém favorável à psiquiatria confessando. Não temos padrões. Não temos padrões. Terceiro, não há padrão de verdade. Eles não possuem padrões de verdade em relação aos problemas de comportamento. Eles não têm. E para a loucura é a mesma coisa. Eles também não têm um padrão, porque eles não creem em verdade absoluta. O problema da loucura é a falsa crença, é a falsa percepção da realidade. O DSM e a Bíblia concordam com isso. O DSM e a Bíblia concordam que loucura, por exemplo, esquizofrenia, é a falsa crença. É uma pessoa que olha para a realidade e crê em algo diferente daquilo que de fato é real. A Bíblia e o DSM concordam com isso. Quer ver? Paulo estava pregando para Festo, um governador. E Paulo disse assim: e Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nessa hora, Festo disse assim: estás louco? Por que ele disse que Paulo estava louco? Porque para ele, ressurreição não existe. Se ressurreição não existe, quem acredita em ressurreição é louco, ele está certo. Essa é a definição dele de loucura. É a definição de Festo, é a minha e a sua, instintivamente. Quer outro exemplo? Marcos 3:21. Diz a Bíblia que os discípulos de Jesus queriam prendê-lo, porque ele estava fora de si. É só um eufemismo para a loucura. Porque eles achavam que Jesus estava fora de si? Porque Jesus estava dizendo que era Deus. Se de fato ele não era, ele estava louco. Por quê? Porque ele estava tendo uma percepção incorreta da realidade, num alto nível. Paulo disse que a cruz é loucura para este mundo. Porque o mundo olha para a cruz e diz, loucura. Porque eles não acreditam em ressurreição. Eles não acreditam que um homem possa salvar todos aqueles que creem. Para eles isso é uma percepção incorreta da realidade. Eles estão enganados. Mas eles estão certos na perspectiva do que é loucura. Para eles loucura é aquilo que é impossível. Não é possível de acontecer. O DSM crê assim também. Que loucura é uma falsa crença, uma percepção incorreta da realidade. O DSM diz que esquizofrenia tem a ver com delírio. O que é delírio? Você já falou isso. Quer ver, por exemplo? Se um menino chega e fala assim, eu vou ser o melhor jogador do mundo, você fala, você está louco? Porque você acha que é impossível de acontecer, que é um delírio. Está vendo? O DSM concorda. Olha o que o DSM diz sobre delírio, sobre esquizofrenia. É a falsa crença baseada em uma inferência incorreta acerca da realidade. Está vendo? É a falsa crença. É a falsa crença baseada em uma inferência incorreta acerca da realidade externa, que é firmemente mantida, não obstante o que quase todo mundo acredita. E aqui a gente já tem um critério arbitrário. Olha o que eles estão dizendo. Se você acredita em algo que todo mundo diz que não é possível, então você é louco. Isso é ridículo. Mas é assim que o DSM diz. Esse é o padrão deles. Se todo mundo diz que a grama é rosa, você é louco em afirmar que ela é verde. É isso que eles estão dizendo. Eles começam de maneira correta. O delírio é a falsa crença na realidade. É uma percepção incorreta da realidade. E aí eles começam a descambar. Se todo mundo diz algo e você não acredita igual a todo mundo, você está louco. E ele continua. Uma falsa crença acerca da realidade externa que é firmemente mantida, não obstante o que quase todo mundo acredita. E apesar de provas incontestáveis e óbvias em contrário, a crença não é habitualmente aceita por outros membros da cultura. Para ele, delírio é, se você crê em algo que não é aceito pela cultura, você está louco. Vamos lá, primeiro. O delírio é a crença na mentira. Ok, mas quem define o que é verdade? Se a psicologia não acredita em verdade absoluta, quem define o que é verdade? Eles deram um critério aqui. Eles deram um critério aqui do que é a falsa percepção da realidade.
aquilo que todo mundo acredita. Mas isso é um critério tolo, estúpido, ignorante. A maioria, inúmeras vezes, já creu em algo errado. Se nós estamos certos, eu creio que estamos, a maioria escolheu Barrabás. E daí? A maioria já creu, por exemplo, que da não-vida poderia surgir vida. A maioria já acreditou em inúmeras besteiras. A maioria já acreditou que ovo fazia mal. Agora a maioria acredita que ovo faz bem. Acho que só no juízo final que a gente vai saber. Está difícil acreditar. Cada dia eles mudam. Jim Jones. Jim Jones foi um pastor que levou toda a sua congregação a acreditar em algo. Resultado, todo mundo cometeu suicídio coletivo. E daí que a maioria daquela comunidade acreditava em algo? A maioria não determina a verdade. 1 milhão de pessoas repetindo a verdade, isso não se torna. 1 milhão de pessoas repetindo uma mentira, isso não se torna verdade, só porque todo mundo está gritando, a grama é rosa, a grama é rosa. Não é porque o mundo inteiro diz, não, um homem pode ser uma mulher. Não interessa se os 7 bilhões de habitantes deste mundo afirmassem, um homem é uma mulher. Ainda assim, isso não seria verdade. Mas esse é o critério da psicologia, da psiquiatria. Você é louco quando você crê em algo que ninguém acredita. Sabe qual é o critério que eles usam, já que eles não têm critério algum? Eles não têm critério. Allen Francis acabou de falar aqui que não tem critério. Qual é, então, o pressuposto que eles utilizam para dizer isso é normal, isso é anormal? Esse comportamento é errado, esse comportamento é certo. Isso é loucura, isso é sanidade. Se eles mesmos confessam que eles não têm padrão. É chamado de utilitarismo. Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal, confessa isso. Nós nos utilizamos do utilitarismo. Sabe o que é o utilitarismo? Fazer o bem ao maior número de pessoas. Ou seja, aquilo que a maioria acredita é a verdade. É isso que ele declara. Essa foi a base do DSM. Essa é a base. E o interessante é o seguinte, você pode ver alguns exemplos disso. Você sabia que no passado, se você falasse que você é um homem, você diz assim, não, mas eu sou uma mulher, você seria taxado de louco, disforia de gênero. Sabia disso? Hoje, o DSM retirou isso do manual. Você não é mais louco hoje se você fala que você nasceu num corpo de homem, mas você é uma mulher. Por quê? Porque hoje a maioria, pelo menos não a maioria do povo, mas a maioria da mídia, concorda que isso é legal. A maioria diz, não, o cara lá ele falou que nasceu homem, mas ele se vê como uma mulher, isso é legal. Ou seja, por conta de pressão política da mídia, eles retiraram. Eles não têm padrão nenhum. Eles não tinham padrão para dizer que era loucura no passado, não tem padrão agora. Outro exemplo, homossexualismo. Fazia parte do DSM como loucura, como doença mental. Não faz parte mais. Qual critério utilizaram para colocar? O que a maioria achava. Qual critério utilizaram para tirar? O que a maioria acredita. Eles não possuem critério. Por exemplo, a pedofilia, hoje. Hoje eles podem considerar que é transtorno. Amanhã. E o mundo está caminhando para isso. Espero que não, mas está caminhando para isso. Para achar que pedofilia é normal. Eles vão retirar também. Porque eles não têm critérios objetivos. O que a maioria declara é o correto. Inclusive, o próprio Allen Francis, no livro, Voltando ao Normal, ele confessa que eles se utilizaram desse pressuposto, desse princípio, do utilitarismo, aquilo que é a vontade da maioria. Esse é o nosso parâmetro. Ele confessa que Hitler se utilizou desse parâmetro para enviar inúmeras pessoas para serem mortas em hospitais psiquiátricos. Ele mesmo confessa, mas ele continua. Logo após confessar que Hitler se utilizou desse preceito para matar um monte de gente, ele continua dizendo assim, mas esta foi a melhor ou única direção filosófica a seguir. É um absurdo. Eles estão confessando que eles não têm padrões, mas eles estão estabelecendo padrões o tempo todo. E mais uma coisa muito interessante. Existem centenas de psicologias, você sabe disso. Não existe uma abordagem psicológica. Há centenas, mais de 500. Alguns cristãos dizem, não, a gente pode conciliar sim a Bíblia com a psicologia. Porque eles dizem, a psicologia trata de alguns aspectos do comportamento humano que a Bíblia não trata. Portanto, ela trata de algo que a Bíblia não fala. Ok. Se há centenas de psicologias e a Bíblia não tem a ver com esses aspectos aqui, porque são aspectos que a psicologia trata que a Bíblia não trata. Então a gente tem que descartar a Bíblia.
qual parâmetro para dizer essa psicologia está correta? Porque há centenas de psicologias e um líder da psicologia, de um ramo psicológico, dizendo assim, aquele outro ali é um idiota. Qual parâmetro, já que os pastores, vocês pastores que creem que a psicologia pode ser utilizada, qual iremos utilizar? Qual das mais de 500? Qual? E qual critério para julgar cada uma dessas psicologias e julgar que elas são verdadeiras? Afinal de contas, se elas tratam de algo que a Bíblia não trata, a Bíblia não tem como tratar desse assunto, não tem como ser referencial para isso. Qual critério para julgar qual delas será a verdadeira? Porque cada uma se contradiz. Uma entra em contradição com a outra. É uma boa pergunta que vocês precisam responder. A de Jung, que tinha consulta com os demônios, o Filemon, que disse que revelou, Jung disse que Filemon, um demônio chamado Filemon, deu para ele a sua filosofia, a sua psicologia. Essa que a gente vai optar? Enviar os nossos irmãos para se tratarem com um homem que consultou demônios? Qual? Freud? Cheirador de cocaína? Sexomaníaco? Quem mais? Qual? Qual abordagem psicológica vocês vão recomendar que os filhos de Deus se utilizem? De qual desses demônios? Uma pergunta que vocês precisam responder. Quarto, e eu estou indo para o final. Exemplos desses absurdos da total falta de critério diagnóstico. Primeiro, TDAH. Oh, não, desculpa. TDDH. Transtorno disruptivo de desregulação do humor, mais conhecido como pirraça. Pirraça. E nem sou eu quem explica dessa maneira mais simples. É o próprio psiquiatra Allen Francis. Ele diz que TDDH é mesmo que pirraça. Ele explica o seguinte: os critérios para se estabelecer essa doença nas crianças, a doença da pirraça, transtorno de humor. Ele diz assim: os critérios foram evocados praticamente do nada. Sem evidências, com base em pesquisa de apenas alguns anos e feita por um grupo pequeno de pesquisadores. Por isso ele disse assim, não existe uma linha divisória entre pirraça normal e anormal. Não existe. Não existe. Ele está dizendo, não existe. Depressão, já falei aqui. Ele declara, tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldade para trabalhar. É o quadro clássico do pesar, da tristeza, da dor. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. Se são os mesmos sintomas, então como diferenciar o que é tristeza normal de depressão? Eles não sabem. Eles começam a dar aqueles critérios arbitrários, do tipo, no DSM diz assim, se durante 2 semanas você perdeu um parente, 2 semanas depois você está triste, angustiado, sem vontade de comer, são 5 critérios lá que eles estabelecem. Se você tem esses 5 sintomas aqui relacionados à tristeza, depois de 2 semanas que você perdeu um parente, pronto, você está doente. Depressão. Ok. Por que 2 semanas? Por que não 1 semana? Por que não 8 dias, 9 dias, 10 dias? O que acontece no 13º dia, às 11h59, eu estou saudável? Virou o relógio. Pronto, agora eu estou doente. Com base em que eles estabeleceram 13 dias? Lembra que eu contei para vocês? Que eu falei sobre isso na internet, uma psiquiatra entrou em contato comigo e falou, isso aí está errado mesmo, mas depois de 1 ano, se a pessoa continua triste, assim, desanimada, depois de 1 ano, aí é doença. Eu falei, como você chegou a esse número de 365 dias? Aí começou o xingamento. Sua mãe não é homem, aquele negócio todo. Você tem que ser preso. Não, eu quero saber. Por quê? Doença é uma normalidade física, a natureza expõe isso. E aqui, nesse caso, por que você definiu que depressão, aqui é doença, depressão doença, depois de 365 dias? Por que não 364? Por que não 300? Por que não 225? Como você chegou a este número? Não tem critério. Não tem critério nenhum. Não tem critério nenhum. Autismo é sensacional. Não estou nem dizendo que explicando tudo e concordando se seria doença ou não, mas é interessante. Vejamos a subjetividade dos critérios, página 212 do DSM-5. Você sabe que tem 3 tipos de autismo, dizem eles, nível 1, nível 2 e nível 3. Sabia disso? Ok. Nível 3, grande limitação em dar início a interações sociais. Aí é nível 3 de autismo. Grande limitação em dar início à interação social. Nível 2, limitação em dar início a interações sociais. Do nível 3 para o nível 2 é grande limitação para limitação. Quem mede isso? Quando que é limitação? Só quando é grande limitação. Eles têm uma régua, eles têm algum exame de sangue? Qual que é o critério? Quem define isso?
E aí, veja algo interessante. Basicamente, o autismo é definido assim, como alguém que é mais isolada, como alguém que não tem contato com os seus pares. Vamos assim, se não há limitação física, porque se há uma limitação física, há uma causa direta na sua dificuldade em interagir com os outros. Por exemplo, se você não consegue entender o que as pessoas falam, como que você vai conversar com elas? Se você não consegue falar corretamente, você tem de fato, uma anormalidade física, se você não consegue falar, como você vai falar? Então há uma causa aí, uma ligação direta de causa e efeito entre dificuldade de interagir com os outros por conta de uma limitação. Mas não é esse o caso do autismo. Não é esse. Eles falam em comorbidade, tem o autismo mais alguma outra coisa. Por exemplo, síndrome do X frágil. Mas aí há uma doença mesmo. Aí eles colam junto com o autismo. Não, peraí, síndrome do X frágil é uma coisa. Autismo é outra coisa. Não tem um gene do autismo, correto? Então peguemos uma criança que não tem nenhuma limitação física, nenhuma anormalidade física. Ok. Sem a limitação física, como que você diferencia uma criança que não interage com outras crianças porque ela é tímida, porque ela é vergonhosa, porque ela é arrogante? Porque tem gente que não quer falar com o outro porque é arrogante. Porque tem culpa. Enfim, são inúmeras as sensações, os sentimentos que levam alguém a não querer interagir com os outros. São inúmeras, e inúmeras e inúmeras. Sem a normalidade física, como eles conseguem traçar essa diferença e falar, essa criança aqui, ela não está interagindo porque ela é vergonhosa, porque o seu pai não a estimulou, seu pai não a ensinou. Essa aqui tem uma doença chamada autismo. Como eles fazem essa linha divisória? Expliquem para nós. Conta para a gente. Explica. Conta essa magia que vocês têm aí. Não tem. E aí é interessante. É interessante porque a não interação social, ela tem a ver com sentimentos, emoções que não são mensuráveis pelo método científico. O que leva alguém a querer ficar mais quieto? Pense no que eu estou falando. Não há nenhuma normalidade física. Por que alguém decide não querer falar com outros? Isso é algo que o método científico não pode investigar, porque tem a ver com sentimentos. Você não põe o sentimento na lupa e olha. Você não põe no tubo de ensaio. Não é da alçada da medicina tratar disso. Sentimentos não é da medicina. Não é. E aí, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Sabe quem descobriu o autismo? Sabe não? Não. Asperger. Sabe quem foi esse cara? Não sabe, né? Um médico. Ou melhor, pseudo-médico que trabalhou para os nazistas. Ele acreditava em eugenia. Mandava a criança para a morte. Esse é o cara que descobriu o autismo. A Viena foi invadida pelos alemães em 1938. A medicina, como explica a autora de As Crianças de Asperger, a medicina foi a profissão que mais se tornou nazista. Ela explica o seguinte: a psiquiatria infantil teve papel importante na ambição do Reich, que era o nome dos alemães, dos seus pelotões, enfim, dos seus exércitos. A psiquiatria infantil teve um papel importante na ambição do Reich de criar uma comunidade nacional unificada e homogênea. O nazismo era coletivista. Ele queria que todo mundo fosse igual. Se alguém era um pouco diferente, era um doente mental. Esse é o pano de fundo do autismo. Ela explica no livro que os alemães tinham o que eles chamavam de Gemut. O que era isso? Era uma palavra para descrever o espírito nazista de integração social. Para eles, todo mundo era uma espécie de purê de batata, que perdia sua individualidade, juntava tudo ali e virava uma coisa só. Os nazistas tinham um espírito coletivo e aniquilavam as individualidades, ninguém podia ser diferente. Todo mundo tinha que marchar juntamente, identicamente. A autora de As Crianças de Asperger continua. Asperger descrevia as crianças autistas muito de modo semelhante com Schroeder dizia para as crianças sem Gemut. Schroeder era outro psiquiatra. Olha que coisa. Schroeder dizia, essa criança não tem Gemut. Asperger dizia, essa criança aqui é autista.
e os sintomas eram parecidos. Gemut, identidade nacional, todo mundo igual, caminhando juntinho. A autora continua. Sem a invasão nazista, Asperger poderia jamais ter concebido a psicopatia autista. Mais uma vez, um movimento coletivista, nazista. Asperger estava lá, na Viena nazista, e esse foi o contexto que gerou o homem que diz ter descoberto o autismo. Difícil. Compulsão alimentar. Gula ou compulsão alimentar? Página 927 do DSM-5. Algum de vocês aqui comeu um pouquinho a mais, uma vez por semana, durante 3 meses? Está doente. Passa ali para pegar o seu remedinho. Só uma vez por semana. Uma vez por semana, 3 meses, você tem compulsão alimentar. Como eles chegaram a esse número? De uma vez por semana, durante 3 meses. Por que não 2 vezes? Por que não 6 meses? Como chegaram a esses números? Arbitrariamente. Lembra lá da primeira pregação? Como que eles estabeleciam um critério diagnóstico? Lembra? Votação. Lembra? Tem uma doença chamada pica, que tem a ver com transtornos alimentares. Essa aqui é legal. Essa é legal. Página 876. O comportamento alimentar. Quando que você tem essa doença chamada pica? Quando o comportamento alimentar não faz parte de uma prática culturalmente aceita. Ou seja, você está comendo alface no meio de canibal, você está doente. Nessa aqui eu acho que eu estou até acreditando, tá vendo? Eles estão dizendo aqui, quando você gosta de comer algo que a sua cultura não aceita, você tem pica. Eu acho que vocês aqui são todos doentes mentais porque vocês gostam de comer formiga. Eu não entendo isso. Se você for em outros lugares, vão dizer que vocês estão doentes. Como é que chama a formiguinha que o povo gosta de comer aqui? Içá. E come com a boca cheia ainda, não? Delícia. Delícia. Quer dizer, no caso aqui, eu tenho pica, né? Eu é que tenho, porque eu é que não como. Aqui todo mundo come. Eu sou um doente mental porque eu não aceito comer formiga. Na minha cultura, na minha cidade, todo mundo gosta. Olha outra coisa bem interessante. Página 209 do livro Voltando ao Normal. Allen Francis confessa, agora segura aí. Confessa que eles... agora vocês vão falar assim, nunca mais acredito na psicologia mesmo. Agora vocês vão concordar comigo. Ele disse na página 209 que ele quase colocou como transtorno no DSM-4 tomar muito café. Agora vocês concordam comigo, não? Pode falar. Pastor, até hoje eu estava na dúvida. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Pode falar. É sério. Ele explica. Qual foi o critério para ele tirar do ramo das loucuras quem toma café demais? Deixamos de fora por uma única razão. Ser um costume tão onipresente que não valia a pena levar as pessoas a acordarem todos os dias com a ideia de que seu prazer matinal é um transtorno. Vocês entenderam qual foi o critério dele? Porque quase que ele colocou lá, tomar café demais é transtorno. Qual foi o critério que ele utilizou para não colocar? Algum critério científico? Qual foi o critério? É muita gente que toma, né? Então melhor não. E daí? Pense, imagine num médico tomando essa decisão para escolher se algo é doença ou não. Olha, tem muita gente com gripe. É quase todo mundo. Então deixa quieto, não vamos dizer que é doença não. Isso aqui é ciência, gente. Eu pergunto para vocês, isso aqui é ciência. E eu estou falando aqui do Papa da Psiquiatria. Isso aqui, vocês acham que isso aqui tem a ver com ciência? Pelo amor de Deus. Quinto, e eu encerro aqui. Bíblia. Eu tenho um padrão. Deus. Deus diz para mim, isso aqui é sanidade, isso aqui é loucura. Isso aqui é um bom comportamento, isso aqui é um comportamento anormal. Eu tenho um padrão absoluto. Eu tenho. Em primeiro lugar, aquilo que a Bíblia chama de pecado, você não precisa procurar em um gene, em uma substância química. Não. O que Deus disse é pecado, é pecado. O doutor Daniel Berger confirma isso. Se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, como ansiedade, por exemplo,
Tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Se Deus diz que é pecado, é pecado. Essa é a causa. Gula, ansiedade, entrar no quarto e não querer mais sair enquanto a sua família está lá fora esperando você. Não é doença, é fraqueza moral, é egoísmo. É assim que a Bíblia chama. Se te mostras fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. É assim que a Bíblia chama fraco moralmente. Não há necessidade de buscar causas físicas. Se Deus disse, isso é fraqueza. A Bíblia chega a dizer, inclusive, que a força moral te sustenta até no dia da doença. O espírito firme o sustenta na hora da doença, declara Provérbios. Você não precisa buscar em causas materiais, circunstâncias, aquilo que Deus claramente chamou de pecado. Romanos, Paulo disse que por conta da idolatria, Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável. E Deus diz assim, que os homens se tornaram irracionais. É só uma palavra diferente para loucura. Já leu esse texto aqui, ó? Deuteronômio, Deus está dizendo, se vocês me abandonarem, eu vou amaldiçoar vocês. Sabe qual seria uma das maldições? O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Lembra de Nabucodonosor? Lembra que ele olhou para o seu reino e falou, eu sou demais. O que Deus fez com ele? O feriu com loucura. Ele começou a pastar. E diz o texto bíblico que quando ele se arrependeu, o juízo voltou a ele. Eu pergunto para você, como que a psiquiatria pode ajudar? Se ela não pode ensinar o arrependimento. Como a psicologia pode ajudar as pessoas a voltarem à sanidade? Como? E como eu disse para vocês agora há pouco, num certo aspecto, todos nós somos loucos. O filósofo Erasmus disse que é difícil encontrar um homem livre de alguma forma de insanidade. Há graus de loucura. Ele disse assim, ó, um homem se casa com uma cuia. Tem isso, sabia? Eu casei com uma cuia ou com uma panela. Ele é chamado de insano porque isso acontece com poucas pessoas. Poucas pessoas cometem esse tipo de loucura. Mas a loucura, não importa quão profunda ou prejudicial, é um aspecto normal da natureza humana. E aqui a gente está pensando em nenhuma anormalidade física. Então, a falsa percepção da realidade é normal. É normal. Tantas vezes eu já vi isso. Por exemplo, como é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está atravessada na sua cara? É loucura isso. Você não vê. É uma falsa percepção da realidade. É uma falsa percepção da realidade. Não percebe. Tem gente que não percebe. Ele está fazendo tudo errado e ele não percebe. É um nível de loucura. Outra coisa, o cara ajoelha e ora para uma imagem. Não é loucura? Ele acha que uma vaca é o Deus dele. Loucura? Há vários e vários tipos de loucura. E é engraçado. A psicologia e a psiquiatria, eles não acreditam em Deus, sabia? Freud diz que a religião é uma neurose, é uma loucura. Então por que eles dizem que eles não colocam nos graus ali, nas definições de loucura, as crenças religiosas? Se para eles, pensa bem, se Deus não existe, quer ver, ó? Se você encontrar alguém que diz que fala com Papai Noel, você vai dizer que ele é o quê? Louco? Mas pensa bem, se Deus não existe, eu estou dizendo que eu estou falando com um homem que está lá em cima. Não seria loucura também? Seria para a psiquiatria. Mas por que eles não colocam como loucura a fé? Porque aí é que como todo mundo crê, então aí, né? Tá vendo? Não tem nada a ver com ciência, eles se contradizem o tempo todo. O que a Escritura declara é que ela é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida para o seu comportamento anormal. Ele é o padrão correto de vida. Ele é a verdade absoluta. É Ele que julga o que é sanidade e o que é loucura. É Ele que julga o que é vida e o que é morte. É Deus o parâmetro do que é correto e do que é incorreto. É Ele. Eles não têm parâmetros, mas estão o tempo todo aí trazendo padrões de anormalidade. Eles não têm padrão de normalidade, mas estão o tempo todo dizendo esse comportamento é anormal. Eles dizem não acreditar em verdade absoluta, mas estão o tempo todo dizendo isso aí é mentira. É uma loucura. Essa talvez seria uma boa definição de loucura. A psiquiatria e a psicologia é uma loucura. É uma loucura total. Eles não têm percepção da realidade. E
estão se propondo a dar a mim e a você uma percepção correta da realidade. É uma verdadeira loucura. São cegos guiando cegos. Vamos ficar de pé?